Você já ouviu falar sobre o transtorno borderline de personalidade? Você conhece a disfuncionalidade desse transtorno? No vídeo de hoje, nós vamos abordar este tema e descobrir o impacto devastador que este transtorno provoca na vida do indivíduo. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Quais as principais características do transtorno borderline de personalidade? Quais suas causas? Quais são as consequências? E quais são as estratégias de tratamento para superar esse transtorno ou essa disfuncionalidade? Bom, as características principais são que, segundo o DSM-5, o Manual de Diagnóstico e Estatística do Transtorno Mental, inclui, primeiramente, a instabilidade emocional. Como isso se dá? Olha, quando alguém é acometido com esse transtorno, um dos sintomas mais aparente, mais evidentes, são as mudanças bruscas de comportamento, de humor e a irritabilidade constante e a reatividade emocional muito intensa, muito atuante na vida dessa pessoa. Uma outra característica muito interessante também nesse transtorno é que os indivíduos acometidos pelo transtorno borderline de personalidade, eles têm relações interpessoais instáveis. O que quer dizer isso? Ou seja, as suas relações, quer sejam amigáveis, quer sejam amorosas, elas são intensas e caóticas. Ou seja, elas têm uma atividade muito forte, muito intensa, mas ao mesmo tempo não é algo que seja saudável. É recheado de violência, de brigas, de confusão, de conflitos, e que muitas vezes a pessoa que convive com esse indivíduo transtornado, seja homem, seja mulher, eles não entendem o que está acontecendo na sua totalidade. Porque há um padrão, e esse padrão, ele se divide em duas partes muito comuns, que é a idealização e a desvalorização de todas as coisas, de todos os relacionamentos. Então, assim como nós aprendemos com o narcisista, o transtornado de personalidade borderline, ele também se divide nessas duas condições. E na idealização ele é todo amoroso, ele é todo atencioso, ele é todo cheio de mimos, etc. E, por outro lado, ele pode apresentar uma reação fria, um comportamento um tanto quanto desprezível com relação a outra pessoa, e você não entende que numa pessoa só pode acontecer essas duas condições. E que você pode até confundir com aquela questão de bipolar, que já é um outro caso,
que nós podemos analisar depois com bastante calma, mas aqui dentro desse padrão é uma condição comum do transtorno borderline de personalidade. A terceira condição da consequência do transtorno borderline de personalidade é que o indivíduo apresenta identidade instável. O que quer dizer isso? Falta uma identidade própria para ele. Uma identidade coerente. Porque muitas vezes ele tem mudanças de interesse muito prático assim, muito claro na sua vida. Ele se interessa por uma coisa, de repente perde o interesse. Os seus valores mudam, né? A sua condição de objetividade, os seus objetivos na vida também mudam. E com muita frequência eles apresentam essas mudanças do interesse. Está interessado em alguma coisa, de repente desinteressa completamente. Os seus valores, muitas vezes, que seriam inicialmente corretos, de repente eles mudam as atitudes, bem como os objetivos na sua vida. E é muito difícil você identificar, porque essas pessoas nunca apresentam um só tipo de comportamento. Então é muito difícil lidar com essa condição. A quarta condição ou consequência desse problema é a impulsividade, ou seja, aquele comportamento impulsivo, em que a pessoa não reflete, ela não pensa no que vai fazer, ela não pensa no que vai dizer, o que vem na mente passa pela língua e já sai, ela não filtra. Esse tipo de pessoas são muito difíceis de você diagnosticar, porque eles apresentam essas condições que aparentemente são comuns, mas com uma frequência muito maior, com uma objetividade muito maior. Além disso, dentro dessa condição de impulsividade, eles desenvolvem um estilo de vida em que eles gastam financeiramente sem controle. De repente, uma pessoa assim entra dentro de uma loja, de um shopping, compra, estoura o cartão e de repente, por que você fez isso? Não sei, deu vontade. E essas pessoas muitas vezes agem dessa forma. Isso dentro dessa condição de que eles não analisam o que vai fazer. E nos relacionamentos interpessoais, amorosos, afetivos, eles têm as suas relações muito desprotegidas. Eles não se preocupam com essa questão de segurança. Quando é uma pessoa que dirige, ela dirige impulsivamente, perigosamente, na autoestrada. Por quê? Porque ela não para pensar, ela faz o que sente. E aquilo que sente muitas vezes é resultado desse transtorno que elas já estão sendo acometidas. O quinto ponto que nós queremos analisar aqui, ou a quinta consequência desse transtorno, é o comportamento autodestrutivo. E aí vem a parte negativa do transtorno borderline de personalidade. Porque esse pensamento autodestrutivo, ele se inicia com todas essas condições, só que como eles são intensos nas suas realizações, eles não aceitam não. E quando são impedidos de alguma forma, eles entram em colapso. Assim como o narcisista, só que aqui numa condição muito pior, porque essa condição autodestrutiva, ele não só se automutila, ou pode se automutilar, se cortar, se rasgar, se bater em si mesmo, certo? Mas também eles podem dar cabo da sua vida.
E isso é muito importante que se saiba para poder acompanhar, de certa forma, com muito cuidado, esse tipo de comportamento. Tem um outro problema que é decorrente dessa situação, é os sentimentos crônicos de vazio. Eles têm esse sentimento de vazio tremendo na sua vida, porque na mente deles, nada daquilo que eles estão fazendo tem valor. Nada daquilo que eles estão pensando é algo bom. E por isso eles se desesperam. E nessa condição, muitos entram no processo de, além de autodestruição, autoisolamento. De se isolar para não provocar um mal maior. Mas tem aqueles que explodem de raiva. Não é? A raiva intensa, que é difícil de controlar, aquela pessoa que quando se ira, você para controlar tem precisa 2 ou 3 pessoas fortes para poder controlá-la. E a dificuldade de manter uma relação saudável. Pessoas com transtorno borderline, elas têm uma dificuldade tremenda de ter uma relação estável, de ter uma relação saudável, porque elas não confiam nelas mesmas. Elas não confiam nas suas próprias condições. E por isso elas sofrem muito. E esse sofrimento não só atinge a elas em particular, mas também a todos quantos estão em sua volta, porque ela envolve todo mundo. Um outro comportamento interessante aqui e que é perigoso também é o comportamento dissociativo. O que quer dizer isso? É aquela condição da despersonalização. Eles não têm assim uma ideia formada sobre si mesmo. Então, como eles têm essa tendência de muitas vezes se anular, essa condição faz com que eles sejam muito autocríticos na sua condição de personalidade. E com isso eles sofrem muito. Uma outra coisa importante que a gente deve lembrar aqui, e que nesse caso é a 10ª causa, é o transtorno, né, dentro da sua condição, a causa do transtorno que precisamos procurar saber, procurar entender. O que causa o transtorno borderline de personalidade? Qual é a causa? De onde vem? Muitas vezes, as causas muitas vezes não são bem compreendidas. Ainda se imagina que tem algumas ideias, né? Os especialistas na área, os pesquisadores desse problema, identificam alguns pontos que podem ser os causadores desse transtorno. O que muitos chegam ou chegaram já à conclusão disso, né, alguns cientistas estudiosos dessa causa, é que provável que seja o resultado de uma combinação de fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores ambientais que causam o transtorno borderline de personalidade. Alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento desse transtorno, onde inclui isso resultado de alguns cientistas, né, estudiosos dessa área. Muitos chegaram à conclusão que era um problema genético, né? Estudos sugerem que o transtorno borderline de personalidade pode ter um componente genético, com indivíduos sendo mais propensos a sofrerem desse transtorno
a desenvolver esse transtorno e numa condição de herança genética. Outros também concordam com essa questão, mas acrescentam que há aqui um trauma infantil. Ou seja, houve abusos na infância, houve abusos emocionais, abusos físicos, abusos sexuais, abusos que aumentaram o risco de que essas crianças e mais tarde adultos passassem a sofrer desse transtorno. E também existem aqueles que pensam que é um desequilíbrio neuroquímico. O que quer dizer isso? É alguma alteração nos neurotransmissores, como a serotonina, como a dopamina, que foram alterados de alguma forma e com isso provoca o transtorno borderline de personalidade. Outros já pensam que também chegaram a essa conclusão que o ambiente familiar cooperou muito com essa condição. Porque se ele for um ambiente familiar disfuncional, ou seja, onde haja conflitos, onde haja abusos, onde haja negligência, onde haja abandono, podem contribuir para o transtorno borderline de personalidade. Mas quais as consequências disso tudo? Olha, as consequências são, muitas vezes, como nós já vimos aqui, são devastadoras para o indivíduo que sofre com esse problema, né? E para os seus entes queridos também, porque envolve uma série de fatores que impossibilitam uma convivência saudável. Algumas das consequências mais comuns incluem problemas de saúde mental, não é? Como depressão, ansiedade, estresse, o estresse pós-traumático, que é muito comum nesses casos, problemas de relacionamento. Muitas vezes as pessoas não suportam e com isso pedem divórcios, né? Separação. E para o transtornado, a maior de todas as condições é o isolamento social, em que ele não suporta mais estar na convivência com outros seus semelhantes. E também problemas de saúde física, né? Doenças cardíacas, doenças como a diabetes, como a obesidade mórbida. E são problemas também com relação à sua convivência com ele, no sentido de que ele desenvolveu esse tipo de transtorno já na fase adulta, mas agora ele é uma pessoa responsável, tem seus compromissos, trabalha, e lá no seu emprego, na sua repartição pública, ou na sua loja, na sua equipe de trabalho, eles começam a ter problema. E por terem problemas desse nível, acontece de haver o desemprego, abandono escolar, muitas vezes está num curso, abandona e não quer mais saber, né? A dificuldade de aprendizado, quantos que têm esse problema e não conseguem aprender. Então, qual o tratamento, pastor, nesse sentido? Olha, a combinação de terapia psicológica, de tratamento psicológico, de medicamentos quando precisa, é muito importante. Por isso nós sempre incentivamos as pessoas, procure um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Nem todo psicólogo ou psiquiatra passa remédio. Tem psiquiatra, não pense que o psiquiatra é só para passar remédio, não. Eles também vão avaliar e pode até ser que nem precise de remédio, não é? Mas nesse caso, a gente precisa falar com clareza sobre essas coisas. Viu? Então, esses
tipos de profissionais são muito importantes para o desenvolvimento do indivíduo. Uma das condições mais utilizadas, na maioria das vezes, pelos profissionais da área, tanto psicólogo, como psiquiatra, como psicanalista, a condição mais apropriada nesse sentido é a terapia. Tem a terapia cognitiva comportamental, tem a terapia dialética comportamental, que é muito eficiente nesse caso. Tem outras terapias que podem ser auxiliadas, né, como um auxiliar desse tratamento. Isso sem contar com a questão que é importante frisar, de você ser acompanhado por um profissional da área de saúde mental, psicólogo e um psiquiatra, tá certo? Então, nunca deixe de procurar um profissional quando você notar, tanto em você ou quanto nas pessoas que convivem com você, que você conhece, pessoas que estão passando por essa experiência de vida. Então, indique um profissional. Procure se cuidar, procure apoio. A gente sempre fala que, olha, o apoio social é muito importante, porque evita muitos danos. A pessoa isolada não é bom, né? A Bíblia já diz, não é bom que o homem esteja só. Olha, gente sozinho só traz o que não presta. Você sozinho só vai fazer você pensar na coisa ruim. Nunca ninguém vai pensar numa situação qualquer de coisa boa. Só pensa no que não presta. Então é bom ter outra pessoa, ter um acompanhamento de outras pessoas, de uma entidade de trabalho social, uma igreja, uma associação, onde você possa participar com outras pessoas dessa condição e você ter esse tratamento com muita facilidade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço a você que dê o seu like, se inscreva em nosso canal, dê o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam ser ajudadas, ok? Nós ficamos por aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo.